Oficialmente está aberta, então, a terceira noite do Encontro Agbara de Mulheres Negras, Jornadas Florescer. A todas vocês, sejam muito bem-vindas nessa noite que promete ser incrível. Já tivemos 2 encontros nas noites anteriores e saímos daqui assim, sabe? Flutuando de tanto conhecimento, de tanta troca boa. E hoje eu tenho certeza que não vai ser diferente. Mas é claro que a gente tem que fazer o barulho que toda noite a gente tem feito, que é o barulho que ecoa do tambor. Então, abra o seu microfone, vamos dar aquele grito bem gostoso para já aquecer. Abra, eita, faz barulho, um barulho bem gostoso. Isso aí, eita, opa, tem mulher aí, tem mulher aí? Isso! Quem somos nós? Arrasou! Quem é o Fundo Agbara? Nós somos o primeiro fundo para mulheres negras do Brasil e a nossa missão é potencializar o maior número de iniciativas de mulheres negras, viabilizando independência financeira e emocional. Estamos aqui num ato de resistência. Esse encontro, ele surgiu através da contemplação do edital de benfeitoria e do fundo Todo Cuidado Conta. Todas as noites eu tenho trazido uma citação de uma mulher preta, forte e resistente. E hoje eu quero dar um salve para Elza Soares. Então vamos ouvir o que Elza deixou para nós como legado. Ela diz que precisamos ser criadas para a liberdade. O mundo é grande demais para não sermos quem a gente é. Salve Elza Soares, salve muitas mulheres que vieram antes de nós e que fizeram muito para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Queremos nessa noite saudar nossa querida Daiane Almeida. Ela vai estar conosco, mediando a primeira mesa. Seja muito bem-vinda, Daiane, à mesa Afroempreendedorismo e Economia Criativa a seu favor. Daiane é filha de pai empreendedor e uma das 60 líderes negras aceleradas pelo Fundo Baobá. É também estrategista e designer de negócios, com passagem por mais de 10 programas de apoios a empreendedores de diversos perfis. Para além deste currículo, Daiane pode ficar à vontade para se apresentar e nós todas juntas vamos aproveitar ao máximo. Bem-vinda, Daiane, bem-vinda a todas vocês. Olá, boa noite a todos, todas e todes. Para fazer o nosso tempo valer, fazer dos presentes presentes, né? Não fazer dos presentes ausentes, eu vou compartilhar a minha tela aqui. Vocês me avisem se vocês estão vendo, porque agora eu não consigo mais vê-las. Sim, está aparecendo. Maravilha, maravilha. Então, feliz em estar com vocês aqui essa noite, na Jornada Florescer. Fui convidada já faz um tempo, estava bem ansiosa por esse dia. Espero poder trocar bastante com vocês, e digo uma troca porque nesses encontros eu mais aprendo do que acabo trazendo de conteúdo, e sei que essa noite não vai ser diferente. O que eu vim falar com vocês hoje é sobre afroempreendedorismo e economia criativa a seu favor. Então, como é que a gente consegue usar a nossa criatividade como uma fonte de renda? E aí, é um tema que eu adoro falar, é um tema que me contempla bastante, porque eu acho que é uma das maiores riquezas que a gente tem. E aí, fazendo uma breve introdução minha, eu trouxe até uma foto, porque nesses tempos de digital, às vezes a gente vê as pessoas só do ombro acima e não sabe muito bem como é, né? Então, eu já trouxe uma foto aqui para vocês terem mais ou menos uma percepção de quem eu sou. Costumo dizer que eu estou no corre aí desde os 15 anos, mas o termo mais acadêmico é empreendedorismo, então eu estou empreendendo desde os 15 anos. Eu sou formada em relações públicas, então tenho uma faculdade aí de comunicação, e hoje estou fazendo um mestrado em empreendedorismo na FEA USP,
onde eu estudo a trajetória de quem empreende com tecnologia dentro das periferias aqui de São Paulo. Eu trabalho nesse mercado de empreendedorismo, inovação, tecnologia desde 2017, e de lá para cá já são mais de 15 programas, tanto de startups, de negócios de impacto, de apoio a MEIs, que eu tenho participado, e já tenho aí mais de 200 negócios os quais eu pude cooperar de alguma forma com o desenvolvimento, com o crescimento deles. Então, de nomes de mercado, eu me autodenomino como uma estrategista, uma designer, né, uma desenhista de negócios, e também sou fundadora da OtherSideLab.com, que é uma comunidade online onde a gente reúne afroempreendedores que estão em busca de investimento para prepará-los, para preparar as suas empresas para receber os investimentos e também conectá-los com investidores. E aí, já começando aqui com o nosso tema, o que é economia criativa? Acho que é um termo que a gente ouve pelo jornal, a gente ouve em algumas conversas, mas a gente precisa delinear ele um pouco melhor. Então, eu quero começar essa conversa delineando isso. A primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente está falando de economia criativa é a diferença entre industrial e intelectual. Então, a gente tem ainda hoje a produção industrial, que a gente está falando de commodities, de produtos que são palpáveis, e aí a gente pode entrar em carro, a gente pode entrar em alimentação, e aí o arroz, quando ele é produzido pelas indústrias, o feijão, quando ele é produzido pelas indústrias, e a gente também tem essa produção intelectual, que é essa coisa que ela não é tão palpável com as mãos, mas que ela existe. Na verdade, ela sempre existiu, mas só em 2001 ela ganhou um contorno e começou a ser chamada de economia criativa. Então, dentro dessa produção intelectual, a gente vai ter uma economia que valoriza a criatividade, seja ela sua, seja ela coletiva, como nós estamos todas aqui hoje, as habilidades e os talentos. Então, é, de fato, um trabalho em rede, porque por mais que você tenha a criatividade, você possa colocá-la em prática, é uma economia que ela precisa da rede para funcionar. E se tem algo que os nossos ancestrais nos ensinaram bem, foi a trabalhar em rede. Então, quando a gente está olhando para isso, a gente pode chamar essa economia criativa, essa produção intelectual de capital intelectual, porque ele é a matéria-prima dessa economia. Então, quando a gente fala de capital intelectual, podem ser os símbolos, podem ser os valores de alguma cultura, podem ser a própria cultura, a criatividade e esse intelecto. Então, para vocês terem uma noção, em 2020, essa economia, a economia criativa, ela movimentou no Brasil 171,5 bilhões de reais. Isso ainda é pouco, porque a gente está falando ali de alguma coisa entre 2% e 3% do PIB nacional, mas é muito dinheiro. Então, existe dinheiro nessa área e existe a possibilidade de crescimento ainda dessa área. Ela não está saturada, ainda dá para fazer muita coisa e existem muitas oportunidades que podem ser utilizadas, que a gente pode aproveitar e que eu vou trazer para vocês um pouquinho mais na frente. Mas pensando já em aproveitar essas oportunidades, acho que a pergunta que sempre vem é quais são os setores que fazem parte dessa economia criativa. E aí, apesar de eu não estar vendo vocês, eu vou pedir para que vocês coloquem aí no chat quais são os setores, quais são as áreas, quais são as atividades que vocês acreditam que fazem parte da economia criativa. Porque daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho mais sobre elas. Mas, enquanto vocês colocam aí, a academia, né, os livros, eles separam a economia criativa hoje para o Brasil em 4 grandes áreas. Então, a gente está falando de consumo, cultura, mídias e tecnologia. Então, dentro de consumo, a gente tem arquitetura, design, moda, publicidade. Na cultura, a gente vai ter as artes cênicas, ali muito ligada ao teatro, expressões culturais, música e patrimônio. Nas mídias, o audiovisual e o editorial. E na tecnologia, biotecnologia, tecnologia de informação e pesquisa e desenvolvimento. E antes que vocês surtem e digam, meu Deus, são muitas palavras novas e eu não faço ideia do que isso significa, eu trouxe alguns exemplos para a gente conversar. Então, por isso que eu pedi para vocês colocarem aí no chat as áreas ou as atividades que vocês acreditam
que podem fazer parte da economia criativa. Uma coisa que é muito importante, antes de eu trazer os exemplos, é dizer que, para fazer parte da economia criativa, não basta estar em um desses setores, mas é necessário que haja um caráter de ineditismo, de inovação, de pioneirismo, de ser alguma coisa muito difícil de ser encontrada. Você fala, nossa, olha como isso é incrível, que traga esse lugar de, nossa, olha como isso é diferente de tudo aquilo que já foi feito ou de tudo aquilo que existe. E por mais que pareça ser muito longe, é muito possível da gente fazer esse tipo de coisa. Então, alguns exemplos que eu trago aqui, pensando em como é que a gente pode transformar o nosso conhecimento e a nossa criatividade em um produto, em um serviço que nos traga renda. Acho que o primeiro exemplo que eu posso trazer aqui é dos festivais e das transmissões, está muito ligado àquele tópico de cultura. Então, a gente tem a Feira Preta, e aí com a Adriana Barbosa, que inclusive vai estar com vocês aqui na jornada essa semana. A gente tem o Discopédia, que é um grupo de rapazes que se encontra semanalmente para tocar em disco aquilo que eles estão ouvindo, e isso é transmitido online por uma ferramenta chamada Twitch, que eles conseguem fazer essas transmissões, inclusive monetizar enquanto eles estão fazendo essas transmissões. E uma das festas mais conhecidas hoje no Brasil, que é a Bate-Cu, que não começou como uma das mais conhecidas, mas que começou nesse lugar da valorização da cultura e se tornou o que é hoje, que é uma das maiores festas que a gente tem hoje no Brasil. Pensando em gastronomia, eu trago para vocês aqui 2 exemplos. Então, o Baobá Comedoria, que inclusive é um dos meus preferidos. Então, o Jerônimo, ele cozinha uma cozinha muito inspirada no continente africano. Então, os pratos que ele faz são sempre de países africanos, sejam pratos veganos ou pratos não veganos, sempre inspirados nessa culinária africana, e que traz isso para o Brasil, e é uma coisa que é um tanto difícil de você encontrar. Não é em todo lugar que você encontra, então tem ali o seu caráter de ineditismo. E para quem é de São Paulo, já deve ter ido, e se não foi, eu convido aí a conhecer a Happy Burger, que é uma das melhores hamburguerias, e não sou eu quem indico, são os especialistas, inclusive eles têm prêmios que mostram isso. É uma das melhores hamburguerias que a gente tem aqui em São Paulo, que é liderada também por um homem preto, e que os hambúrgueres, eles têm têm nomes de grandes rappers, né, de rappers famosos, tanto do Brasil quanto de fora. É uma espaço super legal, e tem uma temática que ainda não existia. Ele pegou uma das paixões dele e transformou aí num negócio. Quando a gente olha para editorial, audiovisual, eu trouxe 2 exemplos. Eu acho que a revista Raça, muitas de vocês conhecem, já devem ter visto em algum momento, mas eu trouxe aqui uma que talvez vocês não conheçam tanto, que é a Roberta Camargo, do Simplão. Então, a Roberta Camargo, ela é formada em jornalismo, e ela criou o Simplão, que é um canal independente. Então, ela publica as notícias semanalmente, diariamente, no Instagram dela, via vídeo, e por consistência no trabalho, hoje ela tem também um canal dentro do UOL semanal, em que ela traz temas de uma forma muito simples, e que qualquer pessoa consegue entender o conteúdo. Então, não é só mais uma pessoa falando de notícias, mas é uma pessoa trazendo um conteúdo acessível para a maioria das pessoas. Outro exemplo que eu trago aqui é de música. Então, alguns devem se lembrar, outras talvez não, mas tanto o JP quanto a Nanã, que são artistas independentes, chegaram a participar em algum momento do The Voice, mas hoje seguem carreiras independentes, e que continuam esse trabalho de música autoral, então cantando as suas próprias canções, fazendo os seus próprios shows e movimentando esse mercado. Em arquitetura, eu trago de exemplo o Moradigna e o Favelar. Então, o Moradigna daqui de São Paulo, o Favelar do Rio, mas que são negócios que hoje trabalham pela questão da salubridade. Então, de fazer reformas a baixo custo para pessoas em regiões periféricas, para pessoas em favelas, terem dignidade de morar, né? Terem um lugar salubre para estar. Então, eles são moradores desses territórios, no caso, o Moradigna, com o Matheus, é morador da periferia de São Paulo, o Fábio, morador na favela no Rio, e ambos
perceberam o problema, perceberam que com as habilidades, conhecimento deles, eles poderiam ajudar a população local e constituíram esses negócios que estão aí hoje trabalhando e mudando a vida de muitas pessoas. E em moda, eu acho que é o mais conhecido para nós, acho que é muito mais próximo para a gente, trabalhar com moda, mas eu trouxe 2 exemplos aqui também muito conhecidos, no caso, a grife do Lab Fantasma, que inclusive conseguiu aí desfiles na São Paulo Fashion Week, que é um dos maiores desfiles, né, nos circuitos de moda mundial, e trouxe também a Zecaia, né, os produtos da Zecaia, que inclusive tem um episódio agora na Netflix, no Ideias à Venda, se eu não me engano é o 4º episódio, em que ela fala dos produtos dela, conta a história, a inspiração de onde veio, mas sempre remetendo a essa questão. É moda, mas que remete à cultura, que traz uma mensagem daquilo que os seus criadores, os seus autores acreditam e são capazes de disseminar a partir daquilo que está sendo vestido. De entretenimento, eu trago de exemplo para vocês alguns canais, eu não sei se vocês já conhecem, se vocês não conhecem, mas a Volo TV é uma plataforma de streaming, então tem vários produtos lá, são várias séries, alguns filmes totalmente autorais. A Afro TV, que tem hoje um canal muito forte dentro do YouTube, que é produzido, né, conteúdo para pessoas negras, por pessoas negras, e a Blackflix, que né, você já deve ter percebido aí, a Blackflix, a Netflix, o logo meio parecido, mas que é uma plataforma cujo conteúdo é exclusivamente negro. Então, filmes, séries que muitas vezes são de outros países, já com legenda, né, essa pessoa que é responsável pela Blackflix faz essas legendas e já disponibiliza tudo dentro da plataforma para que as pessoas possam acessar, e aí, em todos os casos, exceto da Afro TV, são por assinatura. Em aulas, que às vezes a gente olha essas coisas e fala, ai meu Deus, mas é muita coisa, o que eu posso fazer? E acho que o exemplo mais simples que eu pude encontrar dentro da economia criativa são as aulas. Eu acho que hoje as pessoas olham muito para a Asa e olham muito para o Nogueira, tipo, meu Deus, são pessoas incríveis, são pessoas muito grandes. Mas ninguém começou grande, todo mundo começou pequeno nas plataformas, pequeno nas redes. E o que eles fizeram foi compartilhar as pesquisas deles, compartilhar aquilo que eles sabiam. Tanto a Asa com as pesquisas a respeito do mulherismo africano, a respeito dessa questão de pensar a África em primeiro, e Nogueira falando muito sobre amor. Então, começar com essas aulas, seja no YouTube, seja no Instagram, fazendo as lives, foi a forma que eles encontraram para começar um caminho que hoje traz eles num lugar muito consolidado, até mesmo de referência nos temas os quais eles falam. E de plataformas, tem alguns exemplos aqui, acho que muita gente conhece já a Diaspora.black, mas eu trouxe outros 2, talvez não sejam tão conhecidos, que é o Afrotrampos e o Afrodengo, que começaram como grandes grupos dentro do Facebook. Então, criou-se um grupo dentro do Facebook, muitas pessoas foram lá, eles acabaram crescendo, e hoje eles estão migrando para essa modalidade de plataformas. Mas tudo por um problema muito pessoal. No caso do Afrotrampos, foi porque a fundadora tinha a dor de encontrar um emprego para ela mesma, e aí ela criou o grupo para postar vagas e para procurar emprego. O Afrodengo, nesse lugar de reunir pessoas negras que querem se relacionar de forma amorosa, e a Diaspora.black nesse lugar do aluguel de espaços, né, sejam eles quartos, sejam eles casas inteiras, para viajantes, já que o fundador sofreu um caso de racismo quando ele tentou fazer isso por uma outra plataforma muito conhecida no mercado, e acabou optando por criar a dele até como uma forma alternativa àquilo que já existia. E livros também são um caminho muito interessante. Então, eu trouxe aqui o livro do Nogueira, né, porque amamos, um livro do Tarcísio Silva, Comunidades, Algoritmos e Ativismos Digitais, e o livro da Luciene Nascimento, Tudo Nela é de Se Amar, porque são vários formatos, né? Então, tanto Nogueira quanto o Tarcísio acabaram publicando as pesquisas deles, mas a Luciene acabou publicando um livro de poesias. Então, é possível hoje fazer a publicação de um livro. Existem plataformas que permitem que esse livro seja publicado de forma digital e que você consiga ali distribuir, receber dinheiro por esse conteúdo que você está compartilhando.
E, dado tudo isso aqui, né, acho que a gente olha e fala, eu entendi, Daiane, são muitos exemplos, mas como é que eu transformo o meu conhecimento, a minha criatividade em algo prático, em algo que de fato vai me dar dinheiro? Eu copio esses, porque eu não sei muito bem por onde começar. Então, eu trouxe aqui um compilado de dicas para ajudar quem tiver interesse a começar nesse segmento. Então, acho que a primeira coisa é descobrir qual que é o seu propósito. E aí, quando eu falo de propósito, eu falo muito desse encontro entre o que o mundo precisa e o que você pode oferecer. Porque às vezes a gente quer oferecer alguma coisa que ninguém tem interesse. E às vezes as pessoas têm uma necessidade e a gente tem uma habilidade que pode suprir essa necessidade. Então, como é que a gente consegue fazer isso? E aí eu gosto muito do exemplo da Aline Odara, que é uma das idealizadoras do Fundo Agbara, porque no caso dela foi muito isso. Ela tinha essa habilidade de mobilizar pessoas, de mobilizar recursos, de resolver problemas, e ela percebeu que o mundo precisava, que as mulheres negras precisavam de um fundo e de outras pessoas que as ajudassem a transformar suas ideias em coisas criativas, em negócios que dessem renda para elas mesmas. Então, ela juntou isso que ela podia oferecer, aquilo que o mundo precisava, e daí nasce o Fundo Agbara. Então, é possível que vocês também façam a mesma coisa. Descubra como é que você faz dinheiro com o que você sabe fazer. Então, às vezes a gente tem ideias e a gente fica, tá, mas como é que eu ganho dinheiro com isso? Como é que eu vendo isso para as pessoas? Então, eu sempre falo, vale muito a pena você pesquisar empresas do mesmo segmento, olhar pessoas que talvez estejam fazendo coisas parecidas, olhar modelos de receita, porque às vezes o que serve para um lugar talvez sirva para você também. E você pode, inclusive, cruzar informações e pegar modelos que não são usuais no seu lugar e começar a usar. Por exemplo, a gente tem o costume de comprar roupa, a gente vai na loja, compra roupa, traz para casa, veste, ok. E aí eu trago sempre o exemplo do Clube da Preta, em que os fundadores perceberam que era possível um clube de assinatura de moda, de mandar roupa para casa das pessoas todo mês, e isso por assinatura. Então, as pessoas assinam e recebem roupas novas todos os meses. Então, é um modelo de receita, uma forma de ganhar dinheiro bem diferente para a roupa, mas que para eles acabou fazendo muito sentido. Então, olhar o que tem em volta e se permitir criar e se desafiar é um caminho para descobrir como você pode ganhar dinheiro com aquilo que você sabe fazer. Use os pequenos lotes a seu favor, e essa é uma das dicas assim mais importantes, porque às vezes quando a gente pensa em começar, e acho que até muito por causa da cultura do Instagram, a gente pensa muito que tem que começar grande, que tem que ter tudo, que tudo tem que ser perfeito para a gente conseguir fazer. E na verdade não, você pode começar pequeno, e com pequenos lotes, e quando eu digo pequenos lotes, são pequenas unidades. Por que você não começa com 10 unidades do que você tem para fazer? Ah, Daiane, eu quero dar uma aula. Por que não uma aula para 10 pessoas? Por que não? Eu tenho peças de roupa que eu fiz para vender. Por que não começar com 2, 3 peças? E eu digo começar pequeno porque isso é muito importante para que você possa aprender com o seu cliente. Porque às vezes você vai fazer uma coisa muito grande e não era aquilo que o mundo precisava. E aí você vai ter investido tempo, muitas vezes investido dinheiro, e aquilo não vai te trazer um retorno. Então, começar pequeno, usar os pequenos lotes a seu favor, é uma coisa muito importante quando a gente está pensando em economia criativa e transformar a nossa criatividade e o nosso conhecimento em um produto que nos dê dinheiro. E outra coisa que é muito importante, medir os resultados. Então, depois dessa primeira venda que você fez, esse primeiro lote que você conseguiu entregar, avalia o que deu certo, o que eu posso melhorar, e registra esses aprendizados num lugar em que você vai poder revisitar, que você vai poder olhar de novo, porque isso é fundamental. Porque quando a gente aprende com aquilo que deu errado, a gente não erra de novo. A gente consegue se desenvolver e desenvolver melhor o nosso negócio, desenvolver melhor as nossas ideias. E faz de novo, porque é isso, às vezes dá errado e a gente, cara, deu errado, eu não quero mais fazer. Mas se deu errado e você conseguiu entender por que deu errado ou por que não saiu do jeito que você esperava, agora você sabe como corrigir. Tenta de novo. E se você ainda não sabe corrigir, qual é a ideia? O que você percebeu que pode ser feito diferente? Tenta de novo e tenta pequeno, porque você vai viver nesse ciclo de vou tentar, vou aprender e vou fazer de novo.
vou tentar, vou aprender e vou fazer de novo. E toda vez que você for fazer de novo, você vai fazer melhor, até o momento que você se tornar uma referência, até o momento que você se tornar uma especialista. Porque nesse caso, consistência e fazer de novo, continuar fazendo, é o que vai fazer a diferença. E a última coisa que eu tenho para dizer nesse sentido de como começar é a coisa mais importante, que é ter uma rede de apoio. Muitas vezes a gente não tem uma rede de apoio pronta, mas a gente pode construir. Então, tenha a sua rede de apoio. O que é essa rede de apoio? Pessoas com quem você vai poder conversar, pessoas com quem você vai aprender, pessoas com quem você vai tirar dúvida, pessoas com quem você vai desabafar, pessoas que em algum momento vão poder abrir uma porta para você. Porque hoje, competência é importante, realmente é muito importante, mas as pessoas que estão perto de você, essa sua rede de apoio, é tão ou até mais importante do que as competências que você tem. Porque não é sobre saber tudo, mas também é sobre saber para quem perguntar, saber para quem pedir ajuda. E aí eu termino a minha fala e abro para conversar com vocês sobre isso, porque eu estou muito curiosa para saber como é que isso chega até vocês e as dúvidas que vocês têm. E quem quiser saber mais de mim, quiser se conectar comigo, aqui tem os meus contatos. Que potência! Estamos aqui querendo conversar, querendo saber mais, querendo colocar nossas questões. Estamos, então, na rodada de perguntas, de tirar dúvidas, de fazer colocações. Então, você pode levantar sua mãozinha. Quem tiver com muita vergonha, pode colocar lá no chat que eu leio para a Daiane. Tá? Então, vamos começar, Dai. Stephanie, Cristina, ela levantou a mão. Pode falar, Stephanie, fica à vontade. Oi, boa noite. Oi, Daiane, tá dando pra me ouvir? Sim. Então, eu não sou do meio empreendedor, né? Na verdade, eu quis participar desse congresso porque é bom, né, ter referências de mulheres negras empreendedoras, assim, e muitos temas me chamaram a atenção por tratar da subjetividade, né, da mulher negra na área profissional. Mas eu tenho vontade de pegar o meu conhecimento, tipo, na área eu faço ciências sociais na Unicamp. E eu tenho interesse em pegar o meu conhecimento e talvez transformar isso num serviço, vamos dizer assim, não sei de que forma, mas talvez mais para frente, sabe? Pode ser até assim que terminar a faculdade também, né? Porque eu vou atirar para tudo quanto é lado. Mais para frente, no Instagram, eu tinha feito uma página há um tempo, né? Chamada Cruzando Olhares. E aí essa página eu propunha falar sobre alguns temas que eu gostava na perspectiva da sociologia, né? Só que aí, depois de um tempo, eu fui vendo, nossa, mas esses temas são muito complexos, eu tenho conhecimento um pouco raso nisso. E aí eu já tinha feito umas aulas, já tinha dado aulas, né, num cursinho, e eu tenho um material disso. E aí eu pensei, nossa, eu poderia fazer uma página, transformar essa página num conteúdo para ensino médio, sabe? Para ajudar alunos de ensino médio, teria mais a ver. Só que ainda não sei como monetizar nessa área da educação, ainda mais porque ciências sociais, mano, sociologia, para quem esse conteúdo é interessante, sabe? É difícil pensar. E aí, às vezes, eu fico pensando, agora você falando, eu fiquei pensando, nossa, acho que eu vou ter que ter, tipo, sei lá, 1 milhão de seguidores para eu começar a ganhar alguma coisa com esse negócio, porque sociologia é muito difícil de. Mas aí, por isso que eu queria saber mais sua opinião, de como daria para ganhar dinheiro, não sei se você conhece, mas principalmente assim, a área da educação, né? Você pode não conhecer específica a minha área, mas como professora, né? E de ensino médio e tal. E aí, eu tenho uma referência de uma mulher que tem um canal que é Preta Cientista, e ela posta vários conhecimentos de uma forma muito lúdica, assim, usando o TikTok, no caso, a área dela é de química, sabe? Mas ela ficou até bem famosinha. Eu acho que é uma coisa que eu podia usar, mas ainda não sei como que eu poderia ganhar dinheiro como professora, tipo, nessa área da educação, usando a internet ou até dando aula, sabe? Eu não sei realmente. Stephanie, obrigada pela sua pergunta. Eu acho que é uma dúvida, e é uma dúvida que permeia muita gente, que vai te permear ainda por muito tempo. Porque não existe uma resposta matemática para isso, de 1 mais 1 é 2, ou 1 com 1 é 11.
Então, você precisa testar aquilo que vai fazer sentido para você. Você precisa descobrir o formato que você se sente confortável de entregar esse conteúdo e a forma como o mundo também se sente confortável em receber esse conteúdo. Então, muitas vezes a gente olha para dentro da gente e olha muito o que a gente sabe fazer, mas a gente esquece de olhar para fora e perceber o que o mundo precisa. Então, quando você fala de ciências sociais, o que o mundo precisa com relação a isso? Eu sou formada em ciências sociais aplicadas, que é onde está as relações públicas. Eu sei que o mundo precisa, e aí pensando na minha pequena bolha, que são os empreendedores, eu sei que os empreendedores precisam de ajuda com comunicação. Então, qual é o formato que eu consigo entregar isso para esses empreendedores e que esses empreendedores também conseguem receber, usar e ver valor? Então, no seu caso, você tem várias ideias, então acho que você precisa testar essas ideias e ver quais delas te dão o retorno que você espera e fazem sentido para você e para o mundo. Porque, às vezes, elas vão fazer muito sentido para você, é o jeito que você gosta, mas não é um jeito que o mundo está disposto a te pagar financeiramente por isso. E aí você precisa escolher se você quer continuar fazendo sem receber, sem receber dinheiro por isso, mas recebendo de outras formas, ou se você quer buscar um modelo de fato, para monetizar. E aí acho que tem alguns exemplos do que eu trouxe aqui, principalmente quando a gente fala de aulas e livros, desse conhecimento um pouco mais acadêmico, mas que chega para o público em geral, né, na nossa linguagem, porque eu faço um mestrado, eu sei bem o que é linguagem acadêmica, eu sei bem o que é escrever um artigo, mas eu sei que é uma linguagem que não abrange todo mundo. Então, como é que eu consigo traduzir isso para uma linguagem que atinge todo mundo? Acho que eu sempre dou esse exemplo da minha apresentação, que é que eu falo, né? Eu estou no corre desde os 15, mas para o espaço em que eu ocupo, isso se chama empreender. Então, eu empreendo desde os 15. É a mesma coisa, mas às vezes eu preciso dar uma atualizada, dar uma adaptada na linguagem para me fazer entender. Então, acho que você está nesse caminho, é uma jornada que você precisa começar. E se você esperar ter 1 milhão de seguidores para começar, você não vai ter, porque você só vai ter depois de muito tempo que você tiver começado. Porque você vai ter 1 milhão de pessoas te seguindo por aquilo que você já está falando, não por aquilo que você pensou em falar, mas nunca disse. Maravilha, já anotei tudo também, viu? Eu Obrigada. sou essa pessoa que sempre fala, eu não sei fazer nada, eu só sei falar, né? E essa fala tem se transformado em renda, né? E é um rolê de muita persistência, de muita dedicação, porque falar é muito importante, né? E tem pessoas que de fato procuram, né, de mim como falar em público, e a gente vai monetizando nessa aptidão. Bacaníssima. Verônica levantou a mão. Verônica, oi. Descobri agora que meu negócio, eu estou na economia criativa, então já estou no... eu posiciono, eu sou empreendedora social, então a minha ONG eu já tenho foco em jovens negros de baixa renda, né? Inclusão de jovem negro de baixa renda e mudar o status social. E junto a gente criou a marca, que é a Iobi Fashion, para poder ser uma fonte de renda também para a ONG. E a gente se posiciona como uma moda com propósito, porque a marca ela é toda voltada para a equidade e inclusão. Então, as estampas elas estão dirigidas para a inclusão, tem camisa que explica o que é equidade. O que a gente fala, a nossa coleção, a que a gente lançou é a Have a Dream, e a gente trabalhou tudo nessa linha. Então, a gente quer empoderamento, a gente quer amor, a gente quer respeito, então a gente foi desenvolvendo a linha toda dentro dessa linha. Aí você falando agora de economia criativa, o que é mais melhor para ser aceito e para ser visto? Se posicionar como moda com propósito ou procurar esse viés da economia criativa? O que você acha que tem um apelo maior? Obrigada pela sua pergunta, Verônica. Eu acho que tem uma coisa que é muito importante que a gente tem que olhar, como o mundo está hoje. Mais do que o que eu acho, o que você acha, o que as pessoas, o que os nossos amigos acham, a gente precisa olhar quais são as tendências, o que o mundo está falando hoje. E se você olhar para o que o mundo está falando hoje, o mundo está falando muito sobre nicho, então sobre a individualidade, sobre coisas muito específicas, sobre ser único, sobre ser especial.
e também sobre essa coisa do ser sustentável, do ser inclusivo, do estar mais perto daquilo que realmente importa. Então, quando a gente olha para a economia criativa, ela é um guarda-chuva, ela vai abranger muitas coisas, e é estratégico que você, como dona de uma marca, como CEO de uma empresa, idealizadora de um projeto, saiba onde você está. Porque, por exemplo, se surgir um edital de economia criativa, hoje você sabe que você pode se inscrever. Talvez ontem você não soubesse, mas a partir de hoje você sabe que você pode se inscrever. Mas você não precisa necessariamente se posicionar para o mundo como economia criativa. Por quê? Como é que o mundo hoje está recebendo a economia criativa? Acho que isso a gente também tem que olhar. Então, eu, pensando nesse espectro, e nessa construção de o que o mundo está falando, o que o mundo está trazendo de tendência, eu iria para essa área de moda, eu me posicionaria em moda, porque é ali a vertente de economia criativa em que você está, mas não basta só estar em moda. Que tipo de moda é a sua? Porque a gente vai pensar no nicho, que é o que o mundo está pedindo. O mundo está pedindo hoje, as tendências, está todo mundo pedindo nicho. Tem que ser tudo muito específico, tem que ser tudo muito condensado, muito especial, para que eu que vou usar sinta que é muito incrível, sinta, ou eu saiba a história de quem produziu esse material, quem produziu o brinco que eu estou usando, a roupa que eu estou usando, de onde veio, como é que isso está sendo descartado. Então, eu pensaria em como me posicionar nesse lugar, trazendo a diferenciação. Não sei se a sua diferenciação vai ser a ONG, eu não sei se a diferenciação vão ser as estampas, o tecido, a história que você vai contar, mas eu acho que é isso que o mundo está trazendo hoje, de tendência, principalmente nesse mundo pós-pandêmico, porque as pessoas querem, depois de, quem pôde ficar em casa, ficou aí esses quase 2 anos em distanciamento, quem não pôde sofreu muito com isso, e muitos de nós perderam pessoas queridas, então, de uma forma ou outra, a gente ainda está vivendo uma questão de distanciamento. Então, hoje o que as pessoas querem, o que o mundo quer, é poder se conectar, e se conectar não só virtualmente, mas com história, se conectar pessoalmente, sentir esse apego. Inclusive, se você tiver a oportunidade de olhar os desfiles que aconteceram tanto na São Paulo Fashion Week, como em outros desfiles ao redor do mundo, você vai perceber que as roupas, elas eram todas muito bufantes, cheias de tecido, porque a ideia dos estilistas era, de fato, conseguir permitir que as pessoas se sentissem abraçadas, mesmo estando sozinhas, com aquele monte de pano, aquele monte de roupa e tudo mais. Então, eu acho que tem um conceito aí que você pode explorar, se você entender que para a sua realidade, para a sua marca, para aquilo que você quer, faz sentido. Hoje a gente coloca, quando a pessoa compra, a gente coloca uma tagzinha e que a gente agradece porque ela está ajudando a transformar uma vida. Porque o dinheiro dela não é só para o consumo da roupa, mas que ela vai estar ajudando a transformar a vida de um menino, né? Porque a gente entendeu que isso faz com que a pessoa tenha uma ligação maior do que não é só o consumo, né? Eu posso estar ajudando uma pessoa a mudar a realidade dela. Maravilha, já coloca aí, no chat o contato, as redes da sua loja, para que todo mundo aqui siga. Soninha levantou a mão. Oi, Soninha, estamos aqui firmes na terceira noite. Bom te ver aqui. Já estou ficando íntima, viu, Eliane? Amigas. Bom dia, boa noite, aliás, boa noite para quem é de boa noite. Axé, a benção de mais velha, acho que eu sou mais velha, mas tudo bem, a benção para mim, a benção para as mais novas. Eu sou Sonia Nascimento, e Daiane, eu fundei há uns 2 anos, antes um pouco da pandemia, no momento de aflição, no momento de angústia. Eu até falei isso também na primeira aula, aqui no primeiro encontro, aquele sentido mesmo de Sankofa. Eu lembrei que o meu pai, que é o meu ser ancestral, trabalhava com ervas do quintal, aqui na casa da minha mãe é um quintal muito grande, era, né? Agora vão loteando, vai ficando menor. E eu fundei a Filha do Vento Produtos Naturais, com foco na saboaria artesanal, cosmetologia vegana. Estou estudando, aprendendo fórmulas, para sair também do empirismo, porque as pessoas, a gente precisa ter os certificados para mostrar aí fora, quando a gente fala aí fora, é para os brancos, né?
que a gente sabe sim, a gente sabe o que está falando, porque tem muito branco se apropriando do que os nossos ancestrais nos ensinaram, que nossos passos vêm de longe. E eu também formei terapeuta naturopata durante a pandemia, foi uma loucura estudar, e era presencial, com foco, aí vem a minha pergunta e um pedido de socorro. O meu foco é atingir mulheres pretas ou mulheres em situação de vulnerabilidade, mulheres pretas, mulheres pobres, porque o autocuidado é um ato revolucionário. Quando a gente começa a se cuidar, eu vou falar meu exemplo. Há poucos meses que eu fui para podóloga, eu já tive situação financeira bem confortável e eu nunca tinha ido numa podóloga. E, assim, porque a gente fica com aquela sensação que aquilo não pertence a gente, esses cuidados não nos pertencem, a gente não pode se deitar numa maca, a gente não pode fazer um cuidado nosso, um momento só nosso. E eu queria saber de você o seguinte, eu preciso de luz, até de todas aí, como atingir esse nicho, como atingir esse público. Falar para essas mulheres que elas podem sim vir comigo fazer argiloterapia, fazer geoterapia, que é, né, redução de celulite, tirar manchas, auriculoterapia, aromaterapia, com preços que cabem no bolso, mas que também não é um serviço esculachado, que elas merecem, um escaldapés com ervas, com flores. Como eu atinjo esse público? Porque atingir as brancas classe média a gente até consegue. No momento eu não estou conseguindo, não, confesso. Por conta de que a gente também precisa ter dinheiro para investir. Mas eu preciso disso. Como eu atinjo esse público? A mulher preta, a mulher pobre, a mulher que está vulnerável. Como que eu faço essa mulher, esse despertar? É isso. E eu nem abri a câmera, desculpa. Também está escuro aqui. Abri agora. É isso. Sônia, obrigada pela sua pergunta. Eu já vou antecipadamente pedir desculpa para todas. O meu vizinho acabou de chegar, então talvez vocês ouçam algum barulho externo aqui. Eu tentei isolar ao máximo, mas talvez vaze alguma coisa, então já peço desculpas antecipadas. Sônia, dentro da questão que você trouxe, um pouco Soninha Nascimento. Meu nome é artístico. Dentro da questão que você trouxe um ponto um pouco complexo, porque eu acho que a gente precisa entender, de novo, né, aquilo que a gente tem para oferecer e aquilo que o mundo precisa. E acho que a pergunta que você precisa se fazer é o que uma mulher hoje, numa situação de vulnerabilidade, porque foi você que trouxe essa palavra, então uma mulher preta em situação de vulnerabilidade, o que ela precisa? Eu não tenho certeza, eu não posso dizer, não posso afirmar, se uma mulher preta em situação de vulnerabilidade no nosso país, hoje, precisa daquilo que você oferece. Segundo, eu não tenho como te dizer se essa mulher vai priorizar o que você oferece, porque ela pode até precisar, mas eu não sei se ela vai priorizar o que você oferece, porque tem uma coisa que a gente sempre fala, que é o quanto negócios distintos concorrem com o mesmo dinheiro. Então, por exemplo, e aí eu vou bem extrapolar nesse exemplo. Uma pessoa tem, sei lá, R$500. E esses R$500 ela pode guardar, ela pode poupar, investir, ela pode usar para fazer tranças no cabelo, ela pode usar para viajar, ou ela pode usar para fazer a compra do mês. Então, por mais que não sejam o mesmo setor, eles todos são concorrentes, porque eles todos estão concorrendo e lutando por esses R$500 que essa pessoa tem. E aí a gente precisa entender qual é o perfil dessa pessoa, o que essa pessoa tem interesse em priorizar. Eu não sei se a mulher que está numa situação de vulnerabilidade, se ela tiver R$500, e não estou dizendo que o seu produto custa R$500, mas eu estou me baseando nesse exemplo dos R$500, eu não sei se ela vai priorizar o autocuidado ou se ela vai priorizar fazer a compra do mês. E aí eu acho que a gente precisa entender quem é o público que é capaz de pagar, que tem interesse, que vê o que você pode oferecer como uma dor e vê o que você está oferecendo como uma solução. Então, eu tenho uma dor e eu estou vendo o que você oferece como uma solução. Tem a camada que você falou, né, da questão de que as mulheres não se veem nesse lugar, que a gente não foi educada para estar nesse lugar, mas eu acho que tem uma camada ainda mais embaixo, que será que o público que você vai atender é realmente
mulheres pretas em situação de vulnerabilidade? E aí eu não tenho essa resposta, mas eu deixo essa reflexão para você, trazendo esse exemplo aí das necessidades de uma pessoa. Ok. Eu acho que eu não consegui formular bem a minha pergunta, mas depois eu faço contato. Obrigada, linda. Stephanie Cristina levantou a mão. Oi, eu queria comentar isso que a Soninha falou, porque assim, só dando um exemplo, eu tinha um amigo terapeuta, massoterapeuta, né, negro, e ele comentava muito isso, que a maioria das mulheres que ele atendia eram brancas e não negras, né? Isso tinha a ver com acesso ao serviço, com a possibilidade de pagar mesmo. Ele fazia o dele custava R$ 500, tá? A massagem mesmo. Então, assim, a possibilidade de o acesso. Ele estava numa região universitária que não tinha muitos negros, né? Então, às vezes também você pensar, talvez assim, mulheres negras que tenham uma renda um pouco, pelo menos assim, sei lá, mais de um salário mínimo, talvez. Mulheres negras que geralmente estão estudando, né? Mesmo que sejam trabalhadoras, mas da classe baixa, mas que estão estudando, geralmente elas vão ter um acesso um pouco maior até essa noção de cuidado, né? Então, nossa, eu preciso me cuidar, eu preciso, não só preciso, mas também mereço isso, né? Então, eu vejo, assim, muitas meninas negras, mesmo de baixa renda, que estão entrando na faculdade, a gente acaba aprendendo isso, né? Com os coletivos aqui, com muitos exemplos. Então, eu acho que é uma boa. Não deixa de ser baixa renda, mas você vai estar ajudando, sabe? Mas ela tem uma noção maior de que ela merece aquele cuidado também, sabe? A gente tem feito escambo também. A gente tem trabalhado com escambo. Nós somos mercadores, né? Mercadoras negras. E a gente merca desde sempre. Essa aqui mesmo, uma agenda para a Filha do Vento, para eu notar que eu sou muito desorganizada, estou aprendendo agora, depois de quase 60, a me organizar. E eu troquei por produtos. A gente tem feito isso também aqui no Rio, com as meninas que eu conheço empreendedoras, que para mim é tudo muito novo. Eu estou empreendendo, não tem 2 anos, eu não sabia que era economia criativa, eu sempre fui do mercado formal, embora eu vendesse coisas como era adolescente, dos corres, como a Daiane falou, mas a gente tem feito isso aqui, a gente escamba. Eu tenho me vestido muito bem, muito bonita, produtos também de outras empreendedoras, que a gente participa de uma collab chamada Josefinas Collab, tá? Não vou estender muito aqui não para as outras falarem. Beijo. Enimar levantou a mão. Enimar, Sim, boa noite. Soninha, pelo que eu entendi, você está querendo atingir essas mulheres, né? E, na verdade, como fazer isso, né? Se eu entendi bem, né? Aí, o que acontece, assim, o que passa pela minha cabeça, e até achei interessante que Fios Afro já colocou aí no chat, e eu ia sugerir justamente, você já tentou pegar, por exemplo, fazer parcerias? Porque, por exemplo, tudo bem, essa questão da renda, realmente, isso pesa. E se a gente for olhar de acordo com os dados, né, e a gente está vendo aí, principalmente em períodos de crise, como essa pandemia, principalmente mulheres e negros, né, que sentem mais, né? A renda cai mesmo, o desemprego, né, vem sobre justamente, né, esse público. Mas, por exemplo, no caso, quando eu vou ao salão, por exemplo, né, eu frequento o salão afro, né? Eu moro aqui em Manaus. Olha, assim, eu sou do Rio, né? Mas eu já morei em outros estados do Brasil e uma dificuldade para encontrar um salão que cuidasse, que soubesse cuidar do meu cabelo. Já fizeram de tudo nisso daqui, já saí do salão com cabelo terrível. Mas aí eu consegui, agora tem, né? Aqui eu localizei um, que é assim, também tem um salão que faz tranças, né? Tranças afros, e o que acontece? Quando eu vou nesses salões, né? Então, por exemplo, no caso você, se tivesse lá um cartão ou sei lá, um cartaz, algo, né? Ofertando. Agora, é claro, teria que conversar com a pessoa do salão, né? Explicar tudo isso, mas ofertando os seus serviços, né? O seu trabalho, um contato.
Então, por exemplo, eu mesmo fiquei interessada daqui. Se eu estivesse no Rio, eu já ia te procurar, né? Para passar por todos esses procedimentos que, inclusive, eu estou precisando. Então, essa questão da parceria, né? Você já pensou em buscar, né, salões que nós frequentamos, né, que essa mulher frequenta, e, de repente, né, até mesmo lojas especializadas, também produtos afros, né? Eu não sei se você já tentou isso, mas assim, uma forma de você conseguir atingir esse público aí, pelo menos, né, uma parte, né? Foi o que eu pensei agora nesse momento, né? Não sei se ajudou muito. Ajudou sim, Jandô, obrigada. Boa ideia, vou anotar aqui, tá anotado. Arrasou. Ruth também levantou a mão. Oi, Ruth, fica à vontade, pode fazer sua colocação, sua pergunta. Logo depois, Fios Afro, também está aqui bem na minha frente, pode fazer sua pergunta. Oi, Ruth. Ruth está aí? Abriu o microfone? Isso. Boa noite. Desculpa aí, eu estou ainda tentando me encontrar aqui nos botões aqui. Desculpa aí, gente. Boa noite, Daiane. Muito obrigada pela palestra, foi já sensacional. Obrigada a todas. E assim, eu faço. Qual é a minha pergunta, né? Se você tem uma dica para mim, eu faço trabalhos. Estou estudando ainda, né? Estou estudando muito. Já tem 2 anos que eu estudo aromaterapia, fitoterapia, né? Estudando as plantas, os óleos vegetais essenciais, as manteigas. E assim, eu já tenho condições, já desenvolvo, já faço trabalho, já faço sabonetes naturais, formulações para cabelos afro, condicionador, leve-in, enfim, creme de pentear, condicionador, shampoo sólido, né? Então, estou aí entrando nesse mercado, né? Tentando entrar ainda. E assim, aí também faço outras formulações, como pomadas, creme para pele, para dermatite, tenho ajudado muitas pessoas, né? Mas qual é a minha. Ainda tem um pouco de insegurança, porque assim, as pessoas mais elitizadas, elas têm aquela consciência, né? Tem aquele do conhecimento do que pode, do que é bom, do que é melhor, né? E as pessoas que é mais da quebrada, vamos falar assim, porque eu né, sou de lá, da periferia, sem muito conhecimento, não tem assim, eu estou bastante nervosa, não tem o conhecimento daquele produto, como um produto natural vai melhorar a qualidade de vida, né? Às vezes tem até o dinheiro, pode até comprar, mas não, eu vou no mercado, na prateleira, vou pagar 3, 2, né? Vou pegar um sabonete seu que me custa 10, 11 reais, né? Então, assim, o que eu queria? O que eu quero agora, né? Mas, assim, como que eu posso chegar a essas pessoas, né? Alcançar esse público também. Obrigada, viu? Não consegui abrir minha câmera. Ruth, obrigada pela sua pergunta. A sua pergunta é o tipo de pergunta de consultoria, né? E aí eu não vou conseguir responder aqui, porque a gente vai precisar de mais ou menos 1 hora e meia dentro de um formato de consultoria para conseguir aí destrinchar o seu negócio e entender as possibilidades. Mas o que eu posso recomendar para você, assim, de bate-pronto, é que você assista uma série que está disponível na Netflix, que é o Madame C.J. Walker, que fala justamente sobre isso, sobre uma mulher negra, tudo bem, é nos Estados Unidos, é um outro contexto, que é outra década, enfim, mas eu acho que tem algumas estratégias que ela usa dentro da série para vender os produtos que você também pode usar. E aí, porque tem uma coisa que é muito importante você saber, que você vai ter que passar ainda por um processo de educação do seu público,
Porque o público que você quer atender hoje não entende o valor do seu produto. Ele tem uma necessidade que é lavar o cabelo, tomar banho, e hoje o que você está oferecendo é uma outra possibilidade, que é, ao invés de você usar o industrializado, que você já conhece, que você sabe que funciona, estou pedindo para você usar o meu, que não é industrializado e que você não sabe se funciona. Então, acho que vale também você olhar para essa situação e entender o que faria você confiar num produto e deixar de usar, por exemplo, o seu arroz ensacado para comprar o arroz que eu plantei aqui no meu quintal. Se você não sabe o que eu botei nesse arroz. Porque no que vem ensacado, você sabe, você confia, você já comeu, nunca passou mal. Por que você comeria o arroz que eu tenho no meu quintal? Então, eu acho que é um exercício que você precisa fazer pensando em você mesma. E, de novo, aquela dica, pequenos lotes. Então, eu vou testar com 5 pessoas, eu vou testar com 10 pessoas. Vou entender o que aconteceu com essas pessoas. Eu vou anotar, aprender com isso e vou fazer melhor de novo. E eu faço com mais 10. Até você chegar no modelo que vai fazer sentido para o seu negócio, porque não tem uma receita pronta. De novo, né? Uma pergunta que resulta numa consultoria, para a gente poder olhar detalhe por detalhe e desenhar algumas estratégias para você poder testar. Mas eu acho que essas duas coisas já podem te sulear para algum lugar que olha, algumas estratégias que funcionaram lá e o que seria necessário fazer por você para que você testasse um produto que você não tem garantia nenhuma. É uma amostra grátis? Compre um, leve 2? É uma feira de experimentação? Eu não sei. Mas aí você precisa entender do lugar que você está, do público que você vai atender, o que para eles gera confiança. Porque o que você precisa fazer é o processo de educação e, em paralelo, o processo de construção de confiança. Porque você está pedindo para que essa pessoa deixe de usar o que ela confia, para que ela passe a usar uma coisa que ela não conhece. Está certíssima. Isso mesmo. Valeu. Obrigada. Maravilha, você foi no ponto, Dai, porque assim, a gente quer mudar a rotina de vida, a gente quer mudar os nossos hábitos, a gente até acredita quando uma empreendedora chega com produtos naturais, mas a gente tem um pé atrás. A gente fica ressabiado, na verdade, da efetividade do produto, né? Então, se existe uma boa argumentação, uma boa construção sobre o que se está vendendo, eu acho que isso já é 90% da venda, né? Parabéns, adorei. Fios Afro, agora é com você. Depois a gente tem uma pergunta aqui no chat, tá? Não estou te ouvindo, tá? Tá falando já? Pode ser o fone. Tenta tirar e falar com a gente. Nada ainda. Eliane, cada dia você está com um brinco mais lindo, hein? Menina, aqui é babado, minha filha. É babado. Eu reparo nesses detalhes. É muito escambo, viu, minha filha? Olha, vamos mercar. Érica Pereira, enquanto o Fios Afro dá uma organizada ali no áudio, ou escreve para a gente ler, Érica Pereira coloca aqui no chat. Sou gestora da Nzinga Moda Afro. Atuo com moda afrocriativa e afetiva, vestindo diversidade de corpos, desenvolvendo projetos de impacto sociocultural, ligado à valorização da cultura afro-brasileira. Como encontrar alternativas no ecossistema econômico para atuarmos na economia criativa? Como encontrar oportunidades de investimento e ampliação para o desenvolvimento dos nossos negócios? Pergunta de Érica Pereira. Eu acabei me perdendo aqui no chat, Eliane. Qual que é a pergunta, efetivamente, por favor? Como encontrar alternativas no ecossistema econômico para atuarmos na economia criativa e como encontrar oportunidades de investimentos e ampliação para o desenvolvimento dos nossos negócios? Tá. A questão de encontrar oportunidades, a gente já falou um pouco hoje, que é quais são as necessidades do mundo. Então, você precisa sair de casa
e dar uma olhada no que as pessoas estão falando, no que as pessoas estão comentando, principalmente do que as pessoas estão reclamando, porque por baixo de toda reclamação tem uma oportunidade, né, para que uma solução nasça, para que uma solução exista. E aí, quando a gente fala de economia criativa, de novo, é aquilo que você pode produzir com a sua criatividade, com o seu capital intelectual. Então, existem possibilidades que elas precisam ser olhadas e mapeadas, não tem uma fórmula pronta, e é uma coisa muito de percepção. Então, precisa ter um interesse em pessoas para conseguir entender quais são as necessidades e o que você pode fazer, o que você sabe fazer, o que você pode fazer para resolver essas necessidades. Esse é um ponto. Quando a gente está falando de investimento, que é o segundo ponto, aí depende do que você está investindo, do que você está construindo. Então, por exemplo, quando a gente está falando de empreendimentos com tecnologia, existem hoje fundos de investimento específicos que investem em negócios de tecnologia dentro da economia criativa. Existem. Exemplo disso, o próprio Google, que tem um fundo para afroempreendedores, o próprio Nubank, que também tem agora um fundo para afroempreendedores, e estão investindo em pessoas da área de economia criativa. Tudo bem, é afroempreendedor e é de tecnologia? Mas é economia criativa. Aqui em São Paulo, que é onde eu estou, a gente tem um programa que ele é super reconhecido, que é o Vaitec, que é um programa para empreendedores que estão em periferia. E esses empreendedores, na sua maioria, estão empreendendo em economia criativa. Existem editais feitos para atender essa questão. Então, o Fundo Agbara, por exemplo, quando foi contemplado tanto pelo o Enfrente quanto pela RD, economia criativa. Então, você precisa primeiro entender o que você está oferecendo, para a partir daí você entender onde você vai buscar o dinheiro. Porque senão fica tudo muito amplo, porque vocês viram a lista de coisas que eu trouxe. Tudo aquilo é economia criativa, mas não é todo fundo, não é todo lugar que vai investir naquelas pessoas. E falando ainda da população negra, a gente tem, desde 2020, surgido no Brasil muitas iniciativas olhando para isso. Então, você tem programas de empreendedorismo, programas de apoio, que são chamados programas de aceleração, né, coisas assim, feitos pelo Preta Hub, feitos por outras empresas, outras instituições, que oferecem o aporte financeiro, não são rios de dinheiro, não é um dinheiro que vai permitir que você mude de vida e compre uma casa, não é isso, mas é um dinheiro que serve para você investir no seu negócio, e você ainda tem uma capacitação técnica, né? Você tem acesso ao conhecimento para conseguir aplicar esse dinheiro de uma forma que faça o seu negócio crescer. Então, de novo, precisa entender onde você está empreendendo para saber que dinheiro que vai fazer sentido para você. Arrasou. A Aline Cipriano, ela traz aqui no chat um posicionamento, e aí eu quero compartilhar com todas. Estou nesse momento, nessa transição, dando um passo atrás para dar 2 à frente. Empreendo uma linha de produtos de limpeza naturais há 6 anos, antes de muitos surgirem nos mercados, mas observei que as pessoas ainda não têm informação sobre o impacto dos produtos convencionais na saúde. Estou migrando para a educação. É um posicionamento, um esclarecimento que ela vai trazer, né? Abrindo o coração. Fios, consegue agora para trazer para nós, será? Vocês conseguem me ouvir agora? Agora você está arrasando, minha filha. Jogue duro aí. Primeiramente, boa noite. Eu não participei do início dos 2 encontros, então vou adotar uma descrição aqui inclusiva, que está sendo gravada, enfim. Até para me apresentar direitinho. Eu me chamo Helena Mateus, tenho 24 anos, estou com cabelo curtinho, sou uma mulher negra de pele clara, estou com brinco argola, enfim. E falo aqui da iniciativa Fios Afro, mas contemplando assim, até a fala das mulheres anteriores, sobre a iniciativa, né? Quando a gente estava vendo o potencial de ser um salão afro, né, voltado para isso, a gente viu que a gente poderia abranger. Então, daí que surgiu a startup, né? Que de Fios vem dessa rede e tudo, e hoje a gente não é só mais um salão. E a gente orgulha muito de falar isso. E aí, até para contemplar a fala da Soninha, da Ruth, né, de pessoas que mexem com essa questão fitoterápica, de uma parte mais voltada para o cuidado, e até com quem já comentou também aqui no bate-papo, eu vi que a forma de divulgar o nosso trabalho é através da educação. Porque por mais que a internet está aí, muita gente disponibiliza o mesmo serviço da gente,
eu acredito que tem essa dificuldade. Por exemplo, eu sou enfermeira de formação, mas eu estou há 2 anos fora da minha área, porque eu estou administrando um negócio que é voltado para cabelo afro, né? E aí eu me via muito distante da minha abordagem, só que os potenciais clientes estavam dentro do salão. É a pessoa com transtorno de ansiedade, com alopécia, com diabetes, hipertensão, e são doenças que acometem principalmente pessoas pretas. E aí eu estudei, tipo assim, fora da curva da minha graduação, porque a gente não vê isso na graduação, a gente não estuda genética para pessoa preta, a gente não estuda, então assim, aí no YouTube é procurar referência que às vezes nem tem. E aí foi assim que surgiu a Horizon Saúde, que é um esboço de um consultório, que eu não gosto dessa palavra, mas de um espaço dentro de uma casa para que a gente possa ter serviço de nutrição e tudo. E aí, minha grande dificuldade, até para perguntar para a Daiane, é justamente isso. Hoje a gente tem uma rede, como se fosse um leque de pessoas que são potenciais para ser parcerias, que eu acredito que tudo também, né, vai desse mapeamento para depois uma rede, mas a minha grande dificuldade é como fortalecer essas parcerias. Porque por mais que a gente tenha o mesmo propósito, a gente às vezes se esbarra com muita coisa estrutural. E aí minha dúvida é justamente isso. Ok, eu entendo que eu tenho que propagar essa informação para quem está assistindo, entender o que é minha marca, mas como eu posso fortalecer as pessoas que devem caminhar junto a mim? Né? E aí, não sei se ficou muito confuso, eu falei muita coisa, mas eu tenho essa dificuldade, porque eu já passei dessa parte de rede, mas eu tenho essa dificuldade de fortalecer essa rede. E eu não consigo sozinha, e aí, enfim, dá vontade de desistir e sair louca, mas a dúvida é essa. Obrigada pela sua pergunta. Quando a gente fala de rede, tem uma coisa que ela é bem interessante e eu gosto bem desse exemplo. Eu não pesco, mas eu conheço rede de pesca. E a rede de pesca ela tem vários pontos de intersecção que são os nós, né? Então, de uma forma ou de outra, todas as linhas estão cruzadas e interconectadas ali. E quando a gente fala de rede, muitas vezes as pessoas entendem como uma pessoa que eu posso sempre contar, mas a gente nunca olhou e se preocupou com o que aquela pessoa precisava. A gente foi, porque a gente tinha uma necessidade muito grande, eu precisava, né, eu tô aqui, e eu fui e, né, me depositei nessa pessoa, mas eu nunca olhei para o que essa pessoa precisava também, e como é que eu poderia agregar, ou como alguém perto de mim poderia agregar. Então, o que eu faço na prática, e aí eu só posso falar da minha rede, eu não posso falar da rede de mais ninguém, o que eu faço é buscar esses pontos de conexão, de intersecção. Então, de ver coisas que me lembram uma pessoa, seja uma matéria de jornal, seja um programa que abriu, alguma coisa nesse sentido, eu mando para essa pessoa, olha, eu lembrei de você. E aí, por essa pessoa saber que eu lembrei dela numa coisa aleatória, que eu não estou pedindo nada, mas que eu quero contribuir para esse crescimento dela, ela se dispõe para mim quando eu preciso. E aí, quando eu conecto essa pessoa com uma terceira da minha rede, que elas não se conheciam, mas que faz todo sentido para uma necessidade que ela tem, isso mostra para ela que eu também estou afim do crescimento dela. Então, quando eu pego o telefone e eu mando uma mensagem, ou eu ligo pedindo ajuda, essa pessoa super se dispõe para mim. Por que essa pessoa se dispõe para mim? Porque ela sabe que eu sempre que posso, estou disposta para ela. E aí vou te dar um exemplo bem real de algo que aconteceu comigo. Eu participei de um programa como gestora de um programa de aceleração de startups em 2019 e eu conheci um casal de empreendedores lá. O meu trabalho era trabalhar para que o negócio deles desse certo, aquilo era só trabalho. Depois do programa, a gente continuou conversando, porque eu falei, me manda mensagem, me liga, quero saber como é que vocês estão. Eu já tinha terminado o meu trabalho, eu não tinha obrigação nenhuma, não precisava, mas eu quis continuar acompanhando porque me interessava, genuinamente me interessava. E a gente continuou conversando, eu fui vendo programas, eu fui indicando. Chegou uma hora que eles precisaram de mim, eles me acionaram, preciso de uma carta de recomendação sua, olha, preciso disso aqui de você, olha, aconteceu isso aqui, eu queria tirar uma dúvida com você. E eu aqui, disponível. Em janeiro desse ano, eu precisei fazer uma cirurgia muito séria. Eu não pedi nada para ninguém, eu não pedi nada para eles. Foram as primeiras pessoas que falaram, eles não moram em São Paulo. Se você quiser, a gente sai daqui de onde a gente mora e a gente vai ficar com você e vai cuidar de você no seu pós-operatório. Isso é rede. É saber que você vai poder contar. Eu não precisei pedir, eu não falei, olha, por favor,
foi espontâneo. Mas por quê? Porque é rede, porque a gente troca. Então, o que eu posso fazer por eles, eles sabem que eu farei. E aquilo que eu sei que eles podem fazer por mim, eu sei que eles também vão fazer. Então, são coisas que eu sei que se eu tenho uma dúvida e eles entendem, eu posso agora, 8h17 da noite, pegar o telefone e ligar, e eu sei que eles vão me atender. Não vai acontecer, tipo, então, eles vão atender nem que seja para falar, olha, não posso falar agora, me liga daqui a pouco. E aí tem esse lugar da construção que é um cuidando do outro. E acho que na cultura ocidental a gente não tem mais isso. A gente tem muito uma coisa do o que o outro pode me oferecer, o que eu posso extorquir do outro. E muitas vezes isso é inconsciente. Então, eu acho que vale você olhar para você mesma e pensar, fazer esse balanço das pessoas que eu chamo de rede. Quantas vezes eu contribuí para o desenvolvimento e crescimento delas e quanto elas contribuíram com o meu. E se em algum momento você perceber que você está demandando mais do que você está oferecendo, talvez seja a hora de pensar em maneiras de reequilibrar. E eu sei que existem momentos que não dá para reequilibrar porque a gente precisa de muito. Mas a gente também não pode ser a única pessoa que precisa, porque os outros também precisam. Maravilha, maravilha. Eu tenho também uma colocação para fazer, numa parte da sua fala, que fala sobre persistência. Né? Não dá certo no primeiro momento, você persistir até que, né, ir se reinventando. Então, quando você fala do Afrodengo, né, eu me sinto tocada porque eu sou muito amiga da Lorena, que é, né, a criadora. Então, a gente é do mesmo lugar do Recôncavo, da Bahia. A gente andou junto, a gente estudou na mesma universidade, nós fazíamos parte do mesmo grupo, então a gente ganhava dinheiro compartilhado, né? Eu dava as palestras, Lorena as oficinas de turbante, outras amigas faziam poesia, enfim, e assim a gente começou a mapear questões, a Lorena sempre dando oficina de turbante, e as pessoas querendo que fosse sempre voluntário, né? Sempre voluntário, e aí veio o Ife, que é o filho dela, e ela não podia mais trabalhar voluntária. Ela é formada em jornalismo e comunicação, e Lorena começou a prestar mais atenção nas necessidades que estavam ao redor. Então, a gente ia dar muita palestra em escolas para adolescentes, para jovens, e a gente via essa coisa do relacionamento. Então, as meninas sempre falavam, eu quero colocar o turbante, que é para chamar a atenção de fulano, de cicrano. E ela via que as meninas pretas estavam querendo muita aproximação com os meninos brancos, e ela tinha já esse discurso desde então, né? Então, Lorena passou por depressão, Lorena passou por fome, várias questões, até que ela jogou a ideia do Afrodengo, né? Que a gente, amigos muito próximos, como eu e como outros, a gente olhou para a Lorena e disse, Lorena, tu tá doida? Ela, não, eu vou, e hoje é uma referência, né? Então, assim, é da loucura para alguns que surge a ideia brilhante, né? Eu continuo dando palestras na área de coordenação e tal, e Lorena agora é a super blogueira referência, né, do amor afro no Brasil. Então, assim, eu trago isso porque você falou do Afrodengo e você trouxe sobre você não desistir, persistir, se reinventar e olhar a necessidade ao seu redor. Às vezes você está insistindo numa ideia ali que para você é uau, mas as pessoas que estão na sua rede não precisam daquilo, né? E se você, como empreendedor, eu acho que a Dai pode falar melhor do que isso, precisa estar atenta ao que o cliente precisa, né? E a partir disso você dá a sua cara e trazer inovação. Quanto a isso, Dai, o que é que você pode deixar para a gente sobre não desistir e se reinventar também dentro do processo? Eu tenho uma postura um tanto polêmica quanto a isso, principalmente por ser uma mulher negra de pele retinta, e eu acho que às vezes a gente precisa desistir, sim, e não tem nada de errado em você desistir, em você deixar de fazer, porque existem coisas que de fato não vão dar certo, e não é porque você não é boa ou porque você não sabe como fazer, é porque simplesmente não vão dar certo, porque ou não é o momento, ou porque o mercado, né, os seus clientes não precisam disso, ou é porque é uma coisa que não faz sentido para você e não está te fazendo bem. Então, desistir é necessário, mas o que eu acredito é que é importante a gente sempre, nesse processo de empreender,
registrar os aprendizados. Então, registrar o que eu fiz, como eu fiz e o que aconteceu. Porque depois você consegue olhar em perspectiva, se isso tiver anotado em um lugar, você consegue olhar isso em retrospectiva e entender. E aí, quando você menos esperar, você vai ter uma sacada e falar, cara, então era isso que eu precisava ter feito diferente. E é aí onde você se torna um empreendedor melhor. Porque a questão não é não desistir. Porque você pode estar batendo num prego, o prego está ficando torto e você continuar batendo. Isso não vai fazer o prego entrar na parede. Às vezes você precisa parar, puxar o prego, trazer outro e bater para que o prego entre. Então, nesse caso, às vezes é isso que a gente precisa. A gente precisa deixar algumas coisas para tentar coisas novas e a gente também precisa se dar esse lugar de aprender. E aprender também é desistir, também é errar, também é saber que você não vai dar conta de tudo, saber que às vezes o que você acha que é uma ideia incrível, na verdade não faz sentido nenhum. E tá tudo bem, eu acho que a questão é dizer, tá tudo bem, e tá tudo bem sim, e vai ficar tudo bem sim. Não, você não é incompetente, você não é nada dessas questões negativas. É só que, como muitas coisas na vida, não deu certo. E aí vale você tentar uma nova coisa, pensando de novo nesse processo de o que eu posso fazer pequeno, que eu posso aprender com isso, e a partir dos meus aprendizados, fazer de novo, e ir melhorando, porque a questão é essa, é continuar, mas continuar melhorando, continuar progredindo, porque aí sim você sai do lugar. Caso contrário, você vai ficar se debatendo, sofrendo, gastando seus recursos, a sua energia, e não vai atingir o lugar que você deseja alcançar. Exatamente nesse sentido, né, de ir melhorando, porque uma coisa é o abandono e a frustração, né? E você resolver, então, ir trabalhar para alguém porque você se acha incompetente ao ponto de gerir algo, né, uma ideia, e a gente sabe que foi nesse sentido, né, do desistir, né? Se reinventar dentro do processo ao ponto de dar certo, né, em algum momento. Mais alguém, gente? Ai, essa conversa é muito gostosa, porque eu amo falar sobre empreendedorismo. Mais alguém quer trazer uma experiência sobre como você se reinventou? Quero deixar uma provocação, viu? Hoje eu estou apimentada, estamos chegando já ao final da nossa conversa, mas eu quero jogar essa bomba aí. Como é que você se reinventou enquanto empreendedora em tempos de pandemia? Né? Como é que você conseguiu? Ruth já levantou a mão correndo, Fios também, ligeiro, já viram meu sotaque, né? Bem baiana mesmo, viu? Né? Então, me fala, dá uma dica para nós, vocês que se reinventaram. Ruth, pode falar, depois Fio, pode ficar à vontade. Ruth, abre esse microfone, moleque. Isso. Gente, olha, perdão aqui, foi sem querer, na verdade. Me desculpe, foi sem querer mesmo. Mas, assim, aproveitando a oportunidade, né, e voltando aqui ao meu assunto, né, que a Daiane deu, assim, essa dica tão rica, né? E eu tenho feito isso, sabe? Assim, é isso que eu até queria falar. Me ajudou, lógico, me ajudou, entendeu? Distribuir um pouco de amostra, sabe? Algumas pessoas, isso foi recente, tá? Então, assim, só queria sabe, assim, pegar esse gancho aí, né? Eu distribuí umas amostras, uns sabonetes, alguém me falava, olha, eu tô desse jeito, eu digo, eu tenho um sabonete que faz um teste, né? Então, assim, pegava um pedaço, dava uma amostra para uma amostra para outra, e assim, para muitas pessoas realmente me ajudou, inclusive me ajudou eu comprar mais materiais, né, para fazer novamente, entendeu? Foi um ponto aí nessa de amostra, né? Dando as amostras fez toda a diferença. E aí, o que acontece? Quando a Daiane falou isso, né? A minha filha falou, nossa, mãe, mas realmente ela está certíssima, né?
E é o que a senhora tem feito, né? Que legal. Aí ela perguntou, né? Porque eu até não comentei, mas é o nervosismo mesmo, né? Eu não tenho muito de conversar assim, eu sou mais de conversar vendo, e aí eu fico nervosa, que eu acho que eu vou sair do lugar, olha só. Mas é só um pouco falta de costume mesmo. Mas muito obrigada, e assim, é isso aí. Ruth, eu quero muito continuar a conversa com você. Eu deixei para você o meu Instagram no chat e eu espero que você me mande uma mensagem para a gente continuar essa conversa depois, tá bom? Obrigada, pode deixar. Mando sim, vou chamar sim. Fio está com a mão levantada, levantou novamente. Isso. Tá me ouvindo? Esqueceu. Sim, estamos te ouvindo. Na saga do fone aqui ainda. Milena aqui da Fios Afro. Não sei se vocês conseguem. Conseguem, né? Então, é só para responder direitinho a pergunta da Liane, porque quando a Daiane começou a apresentar os slides, eu comecei a rir, porque eu não sabia o que era economia criativa. E no meio da pandemia, que tinha aluguel, tinha aquele turbilhão que não sabia nem se ia conseguir sobreviver, eu acho que, não sei, deve ter pegado referências na internet, mas eu fiz uma espécie de clube de assinaturas com as iniciativas aqui da casa. E foi de verdade o que a gente conseguiu manter. E aí fizemos rifa e tudo. Depois, né? Mas assim, o clube de assinatura foi massa porque a gente tinha vários valores conforme a pessoa poderia contribuir, né? Por exemplo, com uma doação de R$5, ela poderia receber um muito obrigado nas nossas redes sociais. A partir de R$10 ela ganharia uma plantinha. A gente fez o que a gente poderia fazer com que a gente, né? Por exemplo, plantas é só o que todo mundo gosta aqui, né? E tem, assim, sabe? A ponto de fazer e não precisar gastar muito. Aí, com R$20, um corte. E aí, a gente conseguiu essa mobilização e foi um montante, assim, que deu pra gente passar da pandemia. E eu vi que mesmo depois, assim, a gente pode estruturar sabe? E reformular. E deu super certo. Eu me lembrei agora que isso foi agora em 2020.2 e, tipo, acredito que com agora a nova roupagem dê pra gente adotar, seja monetizando o nosso conhecimento. Porque é isso. A galera está aparecendo curso sobre abordagem ancestral, sendo que, tipo, né, gente, quem é de terreiro sabe que a oralidade, ela se faz também nessa questão do conhecimento que é passado. Você se sente, de certa forma, até, assim, né? Como assim? A galera tá ganhando um dinheirão fazendo o que a gente poderia fazer, sabe? Enfim, é só uma dica que agora eu fiquei pensando aqui. Arrasou, amei. A gente já está caminhando para os minutos finais. A gente tem o Orum, Ancestralidade, que levantou a mão, depois a Soninha. E aí a gente já vai passar a bola para a Dai, dar suas últimas, né, colocações, seus cheiros em todo mundo, abraços, porque daqui a pouco a gente tem ainda a segunda mesa, tá bom? Então, Orum, levanta a mão. Ai, Soninha desistiu. Pronto. Orum, Ancestralidade, levanta a mão. E pode falar. Fica à vontade, lindeza. Boa noite. Tudo bem com vocês? Compartilhar rapidamente, assim, eu sou da área da educação, né? Então, para algumas já sabem que eu tenho um projeto social que se chama Orum, sou coordenadora desse projeto. Ele começou de um modo muito simples, assim, né? E eu não imaginava que ele ia tomar uma proporção muito maior do que eu previa, assim, nesse início. E a gente acabou precisando ter uma geração de renda para a manutenção do projeto. As crianças, é um trabalho voluntário, as crianças não pagam para fazer parte. E aí, eu criei uma marca de brinquedos tradicionais para manter o projeto, que se chama AIO Brinquedos Tradicionais. E aí a gente faz as bolhas de sabão gigante, a gente está começando, que é trabalhar com aquelas, aqui a gente chama de pinica, mas bola de gude, brinquedos com taco, com madeira, né? Então a gente está começando nesse investimento e salvou a gente, assim, em muitos momentos. A minha filha que está aqui hoje, ela é minha funcionária também, a minha outra filha também, todo mundo pega junto, meu marido
ajuda também. E também começou para salvar um momento que a gente estava precisando muita grana e acabou indo para essa coisa da gente ter oficializado uma marca que vai gerar recursos, então, para o projeto social, né? E aí, dentro do projeto social, isso que também é um pouco a minha dúvida, está surgindo uma outra possibilidade, que é a de dar cursos, né, a respeito de como tem sido o projeto, fazer capacitação de professores, enfim. Então, a minha dúvida, na verdade, dentro desse empreendedorismo, né, é a manutenção dessas duas marcas, né? Eu tenho um Instagram para cada uma, a parte dos cursos eu ainda não coloquei dentro da página do Orum, né? Mas eu acredito que tem a ver um pouco com o que a gente está falando, né? Da gente transformar aquilo que é a riqueza, o problema que eu tenho hoje, que as pessoas precisam de uma ajuda, de uma solução. Eu sou do Rio Grande do Sul, então aqui a demanda por esse tema é muito grande, porque tem pessoas que trabalham com crianças negras, mas não nesse enfoque que a gente tem aqui, de construir um prédio para atender a sede desse projeto, e aqui a gente vai acolher as pessoas que queiram estudar sobre o assunto, as crianças que queiram aprender sobre a ancestralidade afro-indígena. É mais ou menos isso. Muito obrigada pela sua pergunta. Eu vou pedir para você me mandar uma mensagem também pelo Instagram, porque a sua pergunta é uma pergunta de consultoria. E dado que eu deveria estar aqui até as 8h10 e já são quase 8h35, eu não vou conseguir, né, satisfazer assim, a sua necessidade com o pouco tempo que eu tenho. Então, me manda uma mensagem que a gente vai conversar. Mas, como eu acredito que é uma coisa que pode ajudar as demais, eu pensaria em como conciliar as duas coisas, porque, de novo, a gente falou da economia criativa como um guarda-chuva e várias coisas embaixo dela. Então, como é que você consegue, ao invés de sair criando várias marcas independentes, nesse momento em específico, por que não construir uma jornada ou construir coisas complementares? Porque o que você quer fazer é uma sede, é um espaço físico no Sul. Só que eu moro em São Paulo e é uma necessidade que as crianças daqui também têm. No Rio, a mesma coisa. Em Goiás, eu tenho certeza. Então, assim, como é que a gente também consegue... Ok, não dá para dar o espaço físico, mas será que os brinquedos não podem ser uma continuação desse espaço físico? E aí o brinquedo chega mais longe? E aí você consegue pensar em estratégias de, por exemplo, cursos pontuais, de férias, de um final de semana, que as pessoas podem vir e que as coisas comecem a se conectar. Eu acho que a principal dica nesse caso é tentar fazer as coisas se conectarem, porque você está fazendo para o mesmo público, que são as crianças, né? Ainda que essa educação, ela, de alguma maneira, transpasse os pais, ainda assim é um produto para as crianças. Então, como a gente consegue dar essa continuidade, ainda que seja uma coisa bem pequenininha para quem está começando, então, por exemplo, os brinquedos para quem está começando e o curso para quem já está um pouco mais avançado, quem quer se aprofundar um pouco mais. Mas eu não vou conseguir, né, assim, destrinchar, porque é, de fato, uma pergunta de consultoria. Então, aí a gente, por favor, me procure, porque eu tenho muito interesse em continuar essa conversa contigo. Obrigada. Daiane, maravilhosa. Nós adoramos ter você aqui. Você, de fato, abrilhantou essa primeira mesa. Todas vocês, né, contribuíram de forma tão efetiva. Gratidão é a nossa palavra. O Agbara quer agradecer a você por essa parceria, né, por estar de mãos dadas conosco. E a gente se sente muito honrado em tê-la perto. Gente, eu tenho que ler essa última mensagem aqui antes de despedir todo mundo, tá? Porque a Vitória Cordeiro, ela disse que ela é super tímida. Ela queria falar e ela precisa vencer isso, então ela escreveu. Ela colocou assim, queria falar que eu estou começando a pedir mais ajuda. E isso era uma dificuldade minha, apesar de ser bastante prestativa e de ajudar sempre quando está ao meu alcance. Assim, já fui muito tímida e isso era algo que me bloqueava muito. Tenho me desafiado a me expressar mais e pedir ajuda mesmo. É isso aí, Vitória, né, galera? É isso aí. Pede ajuda, a gente está aqui numa rede. Já coloca o seu contato aí, que com certeza um monte de mãos vão segurar suas mãos. Gratidão, Dai.
Um grande beijo. Gente, a gente vai partir diretão para a segunda mesa, porque a gente não pode parar. A gente não pode parar. Soninha quer falar? Soninha quer falar? Beijo, beijo, beijo. Vamos fazer um barulho para dar, um barulho gostoso, mexer esse corpo. Abre os microfones aí. E é nesse barulho gostoso.